mais podcast cheio de vitamina, vitalidade e tudo de bom nesse mundo pra você! Que abertura, Olá, caramba! Aline! Olá, Rosângela! Prazer tê-la conosco! Olá, essa é a animação defunto, nossa senhora! Uau! Boa tarde, bom dia e boa noite para você que está nos ouvindo, independente do horário. Rosângela, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Obrigada, boa tarde a todo mundo, um prazer estar aqui. Eu agradeço muito esse convite, essa oportunidade de estar aqui presente com essas duas brasileiras maravilhosas. Ai, que Linda, bonitinha. linda. Então vamos lá, E gente. Pampam? Ó, antes de começar, então, você que tá aí ouvindo a gente, assistindo, já vai lá, já segue, compartilha, dá um like no Spotify, no YouTube, no Instagram, manda pra todo mundo, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo, para que essa informação chegue a mais pessoas. Manda também para aquelas pessoas que têm muito sonho de morar fora, ou se você mesmo achou o conteúdo interessante, manda para uma pessoa e fala: olha, gente, dá um like aqui nessas meninas que elas são legais. Pra gente Uau! continuar espalhando, né, o nosso podcast aí com entretenimento e informação de pessoas que estão aqui, expatriados nos Estados Unidos, morando na Flórida, e reconstruindo, né? Hoje, esse episódio tá muito legal, gente. Nós vamos falar do lado emocional da imigração. E a nossa convidada é a Rosângela, ela é terapeuta licenciada na Flórida, especialista em saúde mental de imigrantes. E ela já trabalhou na faxina, no corporativo e se reinventou completamente aqui nos Estados Unidos. Então, ela conhece a imigração não só como terapeuta, mas também na prática. Então, a gente está assim morrendo de contar para vocês todos os detalhes dessa jornada maravilhosa e também dar dicas, né? Vamos dar dicas aí para ver como é que nossos coleguinhas imigrantes que estão aqui ou as pessoas que desejam vir morar, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, né? O que são as coisas que a gente pode fazer para manter a cabecinha saudável para que a gente chegue e alcance os nossos objetivos. Então, Rosângela, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Introdução maravilhosa, né, Rô? Né, com certeza, tô assim, Nossa! ó, vou até me emocionar, daqui a pouco eu choro, que eu sou chorona. Ah, que Linda, linda, bonitinho, não tem linda. problema não. Então vamos O lá. espaço aqui é Vamos seu. lá. Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais de ti, Uhum. Rosângela, você pode contar pra gente como é que foi a sua trajetória, né, do Brasil para chegar aqui nos Estados Unidos? Vamos lá, coloca aí um pouquinho do seu coração para Claro, fora pro vamos lá. pessoal. Claro, então, eu vim para cá por um programa que se chama Au Pair, eu vim para aprender inglês, na verdade. Então, acho que vocês já escutaram minha outra entrevista. Minha família, eu vim de uma família muito pobre no Brasil, muito humilde. Então, as coisas não foram fáceis para mim desde o do dia um, né? Então, eu tive essa oportunidade de chegar aqui, aprender inglês. E eu acho que transformar todas as coisas de ruins que acontecem na vida numa energia boa e usar isso como, sempre usei isso como poder. Vamos fazer algo melhor, ao invés de deixar isso me dominar e entrar, ficar para baixo. Não, o que eu posso fazer para melhorar? Então, eu já cheguei aqui, eu sabia que eu tinha um ano para aprender inglês, era um programa que eu morava com uma família americana. E aí eu me dediquei durante esse um ano para aprender inglês. E a minha intenção era aprender inglês, juntar dinheiro, voltar para o Brasil, terminar minha faculdade, possivelmente fazer psicologia. Então, e daí as coisas foram acontecendo, né? Então a gente chega aqui, eu acredito que muitos imigrantes, talvez vocês também, achando que vai ser de um jeito, mas você não sabe o que vai acontecer. Não tem como você programar 100% das coisas, você tem uma noção e um objetivo, mas esse objetivo pode mudar no meio do caminho. Então, eu vim para cá com esse objetivo de aprender inglês, juntar dinheiro e voltar para o Brasil, construir uma carreira, né, possivelmente de psicólogo no Brasil. E as coisas foram acontecendo, tapa na cara aqui, aí ó, vai limpar a casa, porque depois que eu saí do programa, você fica sem um trabalho, que é uma das partes difíceis também, que todo imigrante passa por isso, né? E agora, o que que eu faço quando eu conseguir fazer algo, né? Então, muita gente, a primeiro momento, vai limpar a casa ou faz babysitter, e que tá tudo certo, você tem que fazer, né? Agora deu. Então, eu acho que a mentalidade
que me ajudou muito. Uma mentalidade que talvez, se eu compartilhar, possa ajudar outros. Uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de oportunidades. Hoje eu estou limpando casa, sim, mas não significa que eu tenho que limpar a casa de mau humor, não significa que eu tenho que limpar a casa e não conhecer pessoas, que eu tenho que limpar a casa e ser uma pessoa chata, pesada, né? Eu acho que essa é a diferença. Você limpa a casa, vai lá, é o seu objetivo, você está aqui nesse momento. Amanhã você não sabe o que vai acontecer. Então, essa energia é que faz a diferença. Esse é um objetivo, não quer dizer que eu vou ficar aqui pro resto da vida. E se eu ficar, e esse for meu objetivo, também tá tudo bem. Mas entender que como você interpreta as coisas, como você internaliza, vai afetar a sua vida e o seu processo aqui. Então, assim, é tanta coisa que tem que falar. Mas esse foi Uau. basicamente o meu começo. Depois as coisas foram acontecendo. Minha trajetória é grande, né? Que eu já tô aqui há 22 anos, então é muita história para contar. Uau! Rosângela, incrível, incrível Aham. saber. E agora, assim, com tudo, com todo esse contexto que você nos falou aqui, de fato, é o que eu e a Pampam, a gente sempre entrega aqui. Porque Uhum. muitas vezes as pessoas estão num lugar, mas elas não conseguem enxergar. Às vezes até enxerga, mas fica insistindo nessa situação. E é muito bom esse ponto que você enalteceu, que é sobre a mentalidade mesmo. É a pessoa Uhum. entender, opa, hoje eu estou aqui, tá funcionando dessa forma, mas não é isso que eu quero. Ou eu posso ir além disso aqui. Aham. Muito além. Então, muito legal, viu? Mas assim, já que você já entrou aí nessa parte, explica pra gente agora qual foi a parte mais difícil, assim, para você tomar as decisões. Uhum. Então, Eu acho que, agora claro. você chegou como au pair, né? Uhum. Correto? E aí tem um prazo. Aí, ó. Aham. Tem um Você Eu prazo. também também? era au Ai, pair. Eu também era au Pam, pair. pam, ai, que então. legal. Então a gente sabe, igual você Mesma já. coisa, au pair, Aham. queria fazer psicologia no Brasil, não Aí. tinha, não tinha como pagar, fui fazer comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, porque era a única faculdade que cabia no meu bolso. Sim, olha Olha, isso. A gente olha. encontra caminhos, né? Mentalidade. Mas é isso que eu estou querendo entender ainda melhor vindo de você, Rosângela. Explica pra Claro. gente, porque foi uma decisão que você tomou. Duas, né? Em vir, foi uma decisão. Uhum. E ao terminar o prazo, você decidiu também ficar, porque a opção Sim. era voltar, a opção Uhum. que você tinha. Mas você se sentiu forte, determinada e corajosa, trabalhou a sua mente. Então explica pra gente qual foi a parte mais difícil assim para iniciar toda essa trajetória, tomar essas decisões assim, porque a gente sabe que não é fácil. Não, é muito difícil, é pesado, né? Eu acho que a parte mais difícil são tantas, né? Eu acho que não tem uma que foi mais difícil que a outra. Eu acho que tem a parte financeira, tem a parte emocional, a parte social. Então, eu acho que é um choque, né? Um choque cultural, digamos assim, que é muito difícil, porque você tem que se reinventar, eu acho, vivendo em um outro país. Então, o que que eu faço agora, né? Eu vou trabalhar onde? Então, assim, como que eu vou ganhar meu dinheiro para me sustentar? Então, são tantas coisas, o peso é tão grande que o seu emocional acaba ficando abalado. Então, eu acho que a parte mais difícil para mim foi a parte emocional, porque a parte financeira, a gente trabalha. Eu trabalhava, não tinha preguiça, medo, vamos lá, dois empregos, três empregos, quatro se precisar, vamos trabalhar. Agora, a parte emocional é não ter o conhecimento, mas o que que é esse processo migratório? O que que é que está acontecendo por trás dos bastidores que a gente às vezes entra no piloto automático sem entender? Então, eu trabalho com várias pessoas que estão no processo assim, estão indo e não entendem, mas parece que eu me sinto diferente, Rosângela, parece que eu tô mais durona, parece que eu não me reconheço quem eu sou, a minha identidade tá, mudou. Então, entender que isso vai mudar, que é parte do seu processo, esses questionamentos, né, de agora como me reinventar. Então, eu acho que a parte emocional é a parte que pesa mais, o peso da solidão, né? De como fazer amigos. Então, assim, são várias camadas, você percebe? Então, a gente tem que, diria assim, um passo por vez, né? Então, o que que pesa mais? Depende sempre. O ser humano é individual, então a gente não tem como comparar com outras pessoas, já começando daí, né? Qual é o seu caminho? Eu acho que a social media hoje, ao invés de ajudar, atrapalha mais, porque
Vou dar o meu exemplo. Na minha época, eu não vou me comparar com quem? Não tenho, não sei quem é que está melhor aqui que eu, pior, não tenho uma comparação. Então, eu investia em mim. E eu acho que é importante você saber o que está out there, né? Tem conhecimento, mas o que você quer? Qual a sua jornada? Que às vezes parece uma pergunta simples, a maioria das pessoas não sabem responder. Eu sei o que meu marido quer, o que meu cachorro quer, o que meu marido quer, mas eu não sei o que eu quero. Então, enquanto você não souber realmente, eu vim aqui fazer o quê? O que que eu quero? O que que vai mudar na minha vida estando aqui, né? Qual a parte emocional que eu tenho que trabalhar? Você não vai conseguir destravar. Então, eu acho que um passo de cada vez é entender o seu processo, que o seu processo é único, não vai ser igual ao processo do seu vizinho, entender onde você está nessa jornada migratória, porque tem gente que já veio com dinheiro, tem gente que veio com família, né, com marido que já tem um suporte, né, uma família, um suporte que você tem aqui mais instável do que quem vem sozinho. Tem gente que vem como estudante, então são tantas camadas diferentes que a gente tem que entender individualmente onde eu estou e onde eu quero chegar. Maravilhoso, é isso mesmo. Hum. E você acha que assim, em algum momento, né, se você estava falando dessa questão, eu sei que como é que foi essa questão do recomeço, que nem você falou, eu tive que começar na faxina, mas assim, foi a mentalidade, né? Eu estou aqui hoje não significa que eu Uhum. vou estar lá. E aí passou depois pelo corporativo, até que finalmente você conseguiu chegar, né? Como é que foi esse processo, né, de passar de um passo de cada vez, né? Step by Uhum. step. Eu tô nesse step agora, aí moving on to the next one, como que eu chego no próximo, como que eu... Até chegar na onde você tá hoje, né? Como uma profissional aí de saúde mental. Você pode contar pra gente como é que foi todos Uhum. esses passozinhos aí, como é que você ficou, principalmente porque você falou no comecinho também que o seu maior desafio foi ficar com a saúde mental ok, né? Pra Sim. passar por esse processo. Então, assim, conta pra gente, né? Como é que foi, como que você se sentia nesses ups and downs, assim, né? De tipo, de navegar mesmo esse processo, né? Que muita Ah, gente quer um processo linear, né? Que é o retinho. E nem sempre a gente tem, muitas das vezes, né? É difícil uhum. achar quem tenha um processo linear hoje em dia, Com né? Então, certeza, como que muito foi pra difícil. você navegar É, tudo isso? claro, é uma reconstrução. Eu acho que é entender, a partir do momento que eu entendi, bom, aquela Rosângela ainda está aqui, mas agora eu tenho que me reconstruir, porque eu moro em um país diferente, onde pessoas não falam a mesma língua cultural que eu, nem o mesmo idioma. Então, entender que, ok, esse é o primeiro passo entrar no sistema, se adaptar, né? Porque às vezes as pessoas se isolam, tentam justificar, né? Justificar, mas aqui não é um país bom, mas não sei o quê. Então essas coisinhas, né? Eu nunca entrei nessa, porque eu falei, bom, eu tô aqui porque eu escolhi estar aqui, eu tenho a opção a qualquer momento de voltar. Então, se eu quero estar aqui, vou fazer o meu melhor enquanto eu estou morando aqui, né? Então, depois que eu saí do programa de au pair, eu encontrei uma pessoa, eu casei. Óbvio que as coisas ficaram mais fáceis, né? Como eu falei, quando você tem uma pessoa que, né, financeiramente te ajuda, junta tudo, aí tira aquele peso um pouco de, eu tenho que trabalhar em três empregos, agora trabalho em um, né? E ele trabalha em um e assim fica mais prático. Então, entender que essas mudanças elas vão acontecer no decorrer do processo. Então, essa reconstrução e ser adaptável, né? Ser adaptável para entender que hoje está assim, amanhã pode não estar assim. Como eu vou lidar com isso, né? Porque muita gente não sabe como lidar com essas mudanças. E aqui, o que mais você tem são mudanças, as coisas mudam o tempo inteiro, né? Desde o momento que você chega. Então, você cresce numa velocidade muito rápida, você aprende coisas, você se fortalece porque você precisa. E eu acho que é esse o peso que todo imigrante sente, né? Eu tô tão forte agora que eu não sei mais relaxar, eu não sei mais não ser forte, né? Eu não sei mais tirar essa casca dura. Então, eu acho que entender tudo isso, né, que essas coisas são fases que vão passar, eu acho que é importantíssimo. Então, a reconstrução e flexibilidade, né, é o que eu diria, ser flexível com as coisas que vão acontecer na sua vida.
Exatamente isso. Uhum, Você está indo nos pontos que é o que mais pega o imigrante aqui. A solidão, porque uhum, por mais, ô, Rosângela, eu vou deixar algo bem claro aqui. uhum, Eu entrei com meus 3 filhos nesse país. E uhum, por mais que temos família, um suporte, mesmo assim, todo mundo passa. Eu acho que é uhum. muito difícil uma pessoa dizer, eu não passei por isso. Por mais que é aquela pessoa que já vem com trabalho, porque é tudo muito novo, é tudo Aham, muito diferente. Não adianta sim. normalizar ou dizer, ok, é um país de, né, primeiro mundo, vamos colocar assim, Uhum, tem coisas boas, mas também tem as coisas que vai te impactar de uma certa com forma, certeza. né? Então, assim, muito bom você estar indo nesses tópicos assim, porque isso gera ansiedade, Uhum, isso gera, entre outras coisas, essa questão de não saber ter uma escolha, definir o que quer realmente e ficar uhum. não vou falar que é confortável, mas nessa questão de, eu vou ficar nisso aqui, isso aqui tá me sustentando, eu vou ficar nisso aqui mesmo, mas a cabeça tá como? Porque o Aham, corpo vai aguentando. E a mente? Como é que tá a mente ali? Até quando? sim. Ainda bem que você mudou toda a estratégia e fez uma escolha Uhum, da sua sim, vida. é meio que um conflito interno, né? Eu acho que a pessoa É um tem, porque você acredita debate. que está bem, mas por dentro tá caótico. Como isso, né? Como Parece isso? que. Exato. Então, assim, muito bom, tá? Uma pergunta, assim, que eu tava pensando, Rosângela, conforme você tava falando, né, nessa questão, eu acho que muito do que acontece aqui, que ninguém para pra pensar, é a questão da perda da nossa identidade, né? Uhum, A nossa desconstrução sim. como pessoa, quem éramos, para poder construir várias faces, né? E uma das coisas assim que eu mais admiro e gosto muito dessa vida nossa de imigrante, apesar de ser dolorida, é justamente a nossa habilidade de desconstruir e construir, que a gente acaba saindo assim de uma zona de conforto tamanha que você fala, nossa, como que eu dei conta, né? Então assim, eu Sim. penso hoje na vida, por exemplo, muito parecido com você, também vim de uma linhagem muito humilde no Brasil, não tinha água. Teve um momento que nós éramos basicamente assim, moradores de barraco, não tinha água encanada, não tinha eletricidade, não tinha renda familiar, era cortar cana, né, assim, cortar capim, alimentar o cavalinho para poder colocar na carroça, buscar papelão e vender papelão, não sei o que, para ver se conseguia comprar um litro de leite, né? Para hoje. E aí, tipo, faculdade demorou 13 anos para eu conseguir graduar. Então, assim, quem vê pensa, mas a Pan trabalhou na Emirates, a Pan morou em Dubai, visitou mais de 20 países, mas fala inglês fluente, tem pouco sotaque, mas foi toda uma desconstrução. Eu precisei tirar camadas ali da minha cebolinha, né? Eu gosto de pensar Uhum, sempre na metáfora da nossa cebolinha, né? Que a gente sim. vai tirando as camadas, e aí você vai, isso aqui pertence à minha mãe, isso aqui é um trauma do meu pai, isso aqui é uma coisa que Sim. eu vi com a minha tia, isso aqui não sei o que, isso aqui já passou, né? Pra você ir sempre tirando, né, essas camadas e enxergar o que que tem ali no seu núcleo, né? E quando a gente vem como imigrante, todo esse trabalho psicológico, ele fica muito evidente que você tem que Uhum, trabalhar nessas coisas, os seus gatilhos, na sua solidão, entender que solidão não é a mesma coisa que solitude. Se sentir sim. bem sozinho, na solitude é maravilhoso, mas é diferente de você se sentir só, Uhum, né? uhum, Então, solidão. Então, eu acho que assim, essa vida nossa de mudanças e se reinventar e de identidade, de perder partes de si, mas construir novas partes como imigrante, para mim foi a melhor dádiva de morar fora. Porque uhum, foi organizando e me expandindo e trazendo todas essas mudanças. E conforme eu fui mais receptiva ao processo dessas mudanças ali, de entender tudo isso, psicanálise, terapia, né, de comportamento, traumas, constelação familiar, reiki, tudo, né, todas as coisas, todas as funções sistêmicas, né, conforme a gente vai passando. Foi uma coisa muito interessante. Então, assim, para você, quando você falou nessa questão, né, de teve que ser flexível e tudo com isso, como é que foi tudo isso? Qual foi o momento que você realmente percebeu que você falou assim, opa, nossa, acho que eu perdi minha identidade. Não uhum. sei.
Como que eu me Sim. reconstruo aqui? É essa parte que eu tô curiosa. Aham. Não, excelente seu posicionamento. E é bem isso mesmo, são as camadas, né? As camadas que a gente vai descobrindo. E eu acredito que no começo eu não tinha essa informação, por mais que. E a maioria eu acredito que não tem, porque você está sobrevivendo, né? Vamos usar essa palavra, porque é isso. No começo você chega aqui, você tem que sobreviver. Então, esse sobreviver é o que tem que tomar cuidado, porque a partir daí, até quando eu só estou sobrevivendo versus até quando agora eu estou me reconstruindo, né? Então, entender que eu tenho que sair desse modo sobrevivência, porque senão você vai ficar nesse modo sobrevivência 5 anos, 10 anos, 20 anos e não consegue sair dele. Então, a partir do momento que eu já saí da casa da minha host family, que eu entendi, bom, eu tenho que me virar sozinha. Então, a partir daí, já caiu, assim, para mim, a ficha, né? Que, olha, é isso. A minha identidade agora eu tenho que reconstruir, porque tudo está diferente do que eu imaginei, do que eu previ, né, do que eu imaginei que fosse acontecer na minha vida. Como eu mudo isso agora? Mas eu acho também que isso vem de uma, vamos voltar um pouquinho atrás, de uma flexibilidade por ser brasileira, porque assim, no Brasil a gente já tem essa parte de ser muito competitivo, tudo muda, então o tempo inteiro você está se ajustando, se ajusta a sistemas, né? Vem um governo aqui, você tem que. Então você está sempre ali, né, se ajustando. Seu sistema nervoso está sempre, sempre em alerta. Então acho que a gente já chega aqui meio que um pouco assim, né, com esse sistema nervoso ligado. Então, justamente por isso, no começo, eu acho que é um benefício, porque você sabe como se virar, você já está ali, opa, tô afiada. O problema é continuar com esse sistema nervoso afiado, né? Porque tem um momento que você não precisa mais se defender, mas você ainda se defende. Você não precisa mais afastar pessoas, mas você ainda afasta, porque você acha que você precisa se proteger o tempo inteiro por tudo que aconteceu com você. Então, foi neste momento que eu entendi por que que eu estou sempre assim com o meu sistema nervoso em alerta? Por que que eu estou tão irritada com outros brasileiros? Porque eu ficava. Então, assim, eu não entendia o porquê de tanta irritação, porque eu estava no modo sobrevivência, eu estava passando pelo meu luto, né? O luto de não estar mais a um lugar que um dia pertenceu, né, a mim. Que se você falar da palavra pertencimento, o que que vem do dicionário Aurélio mesmo? Vem de pertencer a um lugar geograficamente, mas também emocionalmente. E aí você vem para cá, você não tem mais nenhum dos dois. Então, entender isso é muito doloroso, mas é o que vai te ajudar no seu processo, é o que vai te ajudar a tirar essas camadas que você falou. Nossa, mas tudo bem, eu não estou mais no Brasil, pode ser que eu não pertença mais àquele lugar, mas agora eu pertenço aqui. Como construir a minha casa, né? Como reconstruir, que a gente chega aqui sem chão, sem nada, então é começar dos tijolinhos, construir a parede, tudo isso é construir a parte social, reconstruir a sua parte financeira, reconstruir a sua parte emocional. Então, a sua casa, eu penso no imigrante como uma casinha mesmo. Você tem lá tudo no Brasil, todas essas partes, basicamente, né? Porque você já tem uma fundação, foundation, né? Um ponto de partida. Então, você tem ali, acontece alguma coisa, você tem a sua família para back you up. Né? Você sabe que qualquer pessoa pode te acolher, e aqui você, de repente, não tem ninguém, né? Você tem talvez seus filhos, como você falou, Aline, mas cadê um amigo que eu possa contar? Logo que você chega, você não tem amigos. Então, assim, essa casa que eu digo é isso, é reconstruir todas essas partes da sua vida. Então, logo no começo, eu tive sorte de já entender isso, por gostar muito de psicologia, e a partir daí eu falei, não, eu tenho que construir minha casa. Então, esse seria talvez uma dica que eu dê para outros imigrantes. Pense em você como você está construindo a sua casa, em vez de enxergar, eu estou aqui, mas olha aquele ali, já tem, sei lá o que que a pessoa se compara, já tem isso, já tem aquilo, mas você acabou de chegar. Você não tem ainda nenhuma casa com telhado, como que você quer se comparar com aquela outra pessoa? Uau, e olha, isso que você está falando é muito importante. Gente, olha, esse podcast, as pessoas necessitamos compartilhar mesmo, porque é o que muita gente precisa ouvir. Sim. Uhum, Porque essa questão da comparação é de fato que, inclusive, afasta muitos brasileiros. uhum, Eu amo a nossa comunidade, eu amo sim. estar perto das pessoas assim que
faz parte do nosso país mesmo, sabe? Sangue, somos do mesmo sangue, assim, é muito bom. Mas a maioria das vezes a gente chega no lugar, que eu não me envolvo com brasileiro, mas porque vive nessa comparação. Uhum. Mas entrando nesse espaço, Rosângela, você pode nos explicar por que que as pessoas ficam muito mais ansiosas, né? Você vê que o índice de ansiedade aqui é tamanha. Claro, Eu, acho que essa parte é bem, é isso, por que os imigrante. imigrantes vivem nessa coisa? E uma observação que eu fiz assim que eu cheguei, que eu trabalhei com o público, essa questão. Todo mundo que chegava até mim, Aline, eu não posso estar hoje porque eu tenho horário com a minha psicóloga. Uhum, O índice de contratação de psicóloga, que para quem vive aqui, né? Porque no é, Brasil não tinha tanto assim. Eu não ouvia falar muito, eu tenho terapia, tenho terapia, tenho uhum, terapia, tenho terapia. Aqui, muita gente, Aline, nesse horário não dá para mim, porque eu tenho terapia. Aline, nesse horário não dá para mim, uhum, porque eu tenho terapia. Então, eu comecei a notar que as pessoas vivem muito sim. nesse ciclo, Aham. E eu assim. fico feliz que pelo menos procurem ajuda, né? Claro, é necessário, né? Mas você pode explicar para gente? Sim, claro. Essa parte da ansiedade é importantíssimo, porque a gente tem. Primeiro vamos entender, né? O que que é a ansiedade? A ansiedade é aquilo que você está sempre pensando, é um medo que você coloca, algo que você não consegue controlar, mas você gosta de controlar. Então, quando, por exemplo, se tem uma aranha caindo aqui na minha cabeça de verdade, a aranha está aqui nesse momento real, vou dar um exemplo que eu daria para uma criança. A aranha está aqui, isso é um medo, é real, a aranha está aqui, certo? Agora, se daqui a uma semana eu falar, opa, vamos acampar. Aí eu já fico pensando, bom, mas será que vai ter aranha no acampamento? Será que se eu for, as aranhas vão me pegar? Ou seja, eu não sei se vai ter aranha, mas eu já quero saber, controlar, levar uma redinha para, né? Então, assim, isso é ansiedade, que é diferente do medo, que é o que está acontecendo em momento real. Então, é o seu medo, perceived fear, não sei como falar isso em português agora. É, medo que ainda não É a sua aconteceu, talvez. percepção, né? Percepção de A medo, né? percepção Que que Isso, não é existente exatamente. ainda, mas ela está se manifestando na sua consciência. Exatamente. E quando acontece, quando a gente não tem esse controle, você entra no modo que é o que eu falei que o seu sistema nervoso está sempre assim. No modo de sobrevivência, justamente porque você mudando de país, você perde o controle de tudo que você tinha um dia. E aí a gente junta tudo que está vinculado com a perda de identidade, a perda do lugar onde você mora, o luto migratório. Então você perde tudo isso, perde tudo isso. E a maioria dos imigrantes falam: eu não sei, eu gostaria de ter o controle da minha vida, eu não sei o que está acontecendo, eu me sinto perdido. É porque você realmente está perdido, porque você não tem controle de tudo isso, né? Agora fica mais difícil ainda. E eu acho que é muito disso. Então, por isso que fica mais ansioso, porque você quer ter o controle das coisas, mas tem coisas que não estão sob o seu controle, como, por exemplo, quando eu vou pegar o meu papel, não sei, depende de um processo de imigração, né? Então, isso é o pior para o imigrante, essa fase de eu não sei se vai dar certo, o que que eu estou fazendo aqui, eu não preciso passar por isso. Então, todas essas perguntas passam na cabeça da gente em algum momento, né? Então isso nos deixa ansioso, porque é o não saber, né? Lembra que te deixa ansioso? Então esse não saber que vem os pensamentos, né? E por isso que o imigrante é mais ansioso. Quando você está no Brasil, você não é que você não sabe, né? Que você sempre vai saber, mas de uma certa forma você tem ali aquela estrutura que você já tinha. Então os pensamentos são diferentes. Então a ansiedade do imigrante é por causa disso. Obviamente tem ansiedade crônica, tem ansiedade, tem vários tipos diferentes de ansiedade, mas a do imigrante particularmente é por causa dessa mudança, desse constante modo de sobrevivência, de ter que fazer as coisas acontecerem, então te deixa no estado de alerta. E aí você não sabe quando sair desse estado de alerta, e aí que você vai procurar ajuda. Eu não sei o que está acontecendo comigo, tô tendo crise de pânico, tô tendo pensamentos negativos, tô pensando demais. É por causa disso, porque você, se a gente for pensar, tem motivos para pensar demais, mas é entender o que ajuda a minimizar essa ansiedade, é entender o seu processo e entender que isso eu posso controlar, isso eu não posso controlar. Então vamos focar no que eu tenho controle. E mesmo às vezes tendo controle, vai haver, né? Essa questão Exatamente. de ter as dúvidas e recorrer a uma resposta. Uhum. Descansar, a palavra. Descansar. Aproveitando esse nicho aí, Rosângela, essa pressão de morar.
fora do país? Ah, preciso dar certo. Existe essa pressão? É grande essa pressão de querer Uhum. fazer dar certo morando fora do país? Eu acredito que sim, acredito que muita gente já vem para cá e às vezes a pressão nem é da pessoa por si, às vezes é uma pressão da sociedade, pressão de outros brasileiros, né? Então, pressão de brasileiros que estão no Brasil. Então, assim, às vezes aí você sente como se você devesse algo para alguém. Eu acho que muitos imigrantes sentem, nossa, eu tô aqui, eu tenho que fazer dar certo. Mas aí eu pergunto, mas o que que é fazer dar certo, né? Porque não é todo mundo que quer construir uma carreira aqui. Não é todo mundo que quer fazer dinheiro. Então, eu acho que o objetivo de cada um é diferente. Esse fazer dar certo é muito aleatório, né? Então, assim, por isso que eu falo que cada caso é individual. Você tem que entender qual é o seu caso, focar nos seus objetivos, não se perder com distrações, porque não vai te levar a lugar nenhum. É, a gente tem um ponto hoje que é a rede social, né? Você pode falar um Uhum. pouco mais para a gente, porque Uhum. hoje em dia as pessoas se comparam, eu vejo, às vezes nem é só vendo de perto o que está acontecendo, é na rede social, porque fulana mora fora e fica nessa comparação. Você acha que a rede social ela tem piorado, né, nessa questão de fracasso, das Uhum. comparações, Rosângela? Qual é o seu ponto de vista? Certeza, eu acho que a rede social, as redes sociais elas existem, mas eu acho ótimo, é uma ferramenta maravilhosa para quem sabe usar, né? Não é aquele negócio não ser escravo da rede social, não acreditar em tudo que você vê, escuta por lá, porque a gente tem que entender também. Eu acho que para a maioria dos psicólogos e terapeutas, as redes sociais é um inferno, né? Vou falar essa palavra aqui porque os clientes chegam para a gente falando, eu vi esse vídeo, não sei o quê. Eu falo, mas ok, vamos interpretar então esse vídeo. O que que esse vídeo tem a ver com você? Né? Por que que você acha que esse vídeo te serviu? Então, tem muito essa desse conhecimento que é conhecimento geral, mas conhecimento geral não aplica para você necessariamente. Você é um indivíduo único. Então, eu acho que a rede social, ela traz essa parte de estar em constante comparação e aumenta a ansiedade também. Além da ansiedade do luto, você tem essa ansiedade por comparação. Então, se você usa a rede social para autoconhecimento, né? Para você, olha, eu vi esse vídeo, como que eu aplico para a minha vida? Tudo bem. Agora, se você tá uma pessoa que está sempre ali, escravo, fica escravo da rede social, então eu acho que não é benéfico. Entender o que você está consumindo, entender que tem pessoas que estão lá, que a gente sabe disso, né? Não minimizando o trabalho de ninguém, todo mundo merece receber. Mas o que que você está vendendo, né? Isso vai ser. Eu sempre falo para os meus clientes, sempre faço essa pergunta para você. How is this going to help me? Como isso vai me ajudar? Se isso não for me ajudar, passa reto. Porque você não tem que perder tempo com uma coisa que não faz sentido para a sua vida, né? Questionar, é sempre se questionar, por mais que eu assista um vídeo, até mesmo vídeos meus, então assim, ok, mas o que que tá certo nesse vídeo que eu posso levar para minha vida, né? Não é todo psicólogo, todo terapeuta que tem a verdade, é entender que você está buscando esse conhecimento constante, mas não aceitar tudo que é colocado lá para você, se questionar. Eu acho que o senso crítico ficou um pouco perdido com a internet, as pessoas aceitam aquilo que está colocado ali na frente delas, sem um questionamento maior. E este, para mim, é o perigo, porque hoje qualquer um pode postar qualquer coisa e você acredita. Então, não acredite em tudo que você vê, a não ser que você faça o seu próprio, sua própria pesquisa e tire as suas próprias conclusões. Então, ao invés de usar a internet para aumentar a sua ansiedade, eu usaria para te ajudar, aquela energia que eu digo para te fortalecer e aumentar o seu conhecimento para que você cresça na sua vida pessoal e talvez profissional também.